Queria agradecer a presença de vocês, né? Acho que a gente está... Esse projeto é um projeto que nasceu muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo. Eu acho que eu nem era nascido quando o São Carlos Experience nasceu, porque conversando com o professor Silvio Goulart, meu pai veio para São Carlos para trabalhar na Embrapa, na Fazenda Canchim, na Pecuária Sudeste. E aí eu acabei nascendo aqui em São Carlos, dentro da Embrapa. E desde pequenininho tive a oportunidade de digitar na Boitec, que era acho que foi um dos primórdios ali, né? Fealtec, e depois virou Oktobertec, que inclusive é um baita do nome. Eu não sabia, foi o Joelmir Betting que deu esse nome. Então, assim, esse evento é uma continuidade. A gente não está inventando a roda, né? Depois, 2017, teve um movimento muito incrível que aconteceu aqui, muito por conta de várias pessoas. Eu listo aqui, principalmente o Thiago Christoph, que puxou o carro. E aí tem um cara que está sentado na minha frente aqui, chamado Leandro Palmieri, que chegou em São Carlos, né? Dois caras doidos, assim, chegaram aqui em São Carlos e viraram a cidade de ponta cabeça, né? Com essa história do Novo Lab. E veio a provocação do Sanka Hub, e daí nasce o Sanka Hub, né? Ali teve aquela primeira reunião, e naquela reunião, em 2017, que estavam, acho que todas as instituições que estão aqui presentes hoje, elas estavam naquele dia. Eu brinco que foi uma das reuniões mais bem organizadas que eu já participei na vida, porque tinha tanta gente assim, importante e tal. Ficou todo mundo comportado, trabalhando ali por 3 horas, realmente para entender que passo que a gente teria que dar para colocar São Carlos, né, de volta aí, né, num cenário como realmente a capital da tecnologia, como é que a gente poderia potencializar as conexões. E um apontamento que saiu dali, muito preciso, foi o apontamento de que São Carlos precisava ter um evento para chamar de seu, né? E ali naquele momento surgiu o CoFest, que foi um evento feito de maneira... ele era todo feito de uma plataforma aberta de inovação, feito de maneira voluntária. E esse projeto, infelizmente veio a pandemia, ele acabou não conseguindo ter continuidade. E aí a gente entra nessa história. Em 2020, a gente começa a botar no papel como é que nós poderíamos, né, seguir com essa provocação de fazer um evento aqui em São Carlos, e nasce o São Carlos Experience. Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui, né? Antes da gente chamar o pessoal para fazer uma fala aqui, eu gostaria demais de agradecer, porque todo mundo que tem muito esforço envolvido, são 3 anos de trabalho pensando, conversando, fazendo, né, uma ideação com todo mundo para a gente poder chegar nesse dia de hoje, que é um marco. É um marco porque nós estamos plantando uma semente e nós acreditamos que essa semente, muito em breve, né, tendo continuidade, ela vai florescer e São Carlos vai ter um grande evento para chamar de seu com recorrência. Esse é o propósito do São Carlos Experience. Nós estamos no primeiro momento agora olhando para São Carlos, conectando o máximo de instituições, pessoas, empresas possíveis para que a gente possa fazer o start dessa história e que, num segundo momento, a gente possa estar impactando em nível regional, estadual, e aí país e mundo. Porque nós estamos em 2023 e, gente, é inadmissível nós estar no ano de 2023, depois de uma pandemia, com 2 guerras rolando. Isso é uma coisa abominável. O clima no planeta é uma coisa intragável, o negócio, a gente está com os 2 pés no acelerador. Então, esse evento aqui é um contraponto a isso. A gente quer provocar conexões, quer provocar colisões de pessoas com ideias interessantes para compartilhar, para que a gente saia daqui melhor. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E aí eu vou pedir para o Edu rodar um vídeo que conta rapidinho, sem falar nada, um pouco do nosso propósito.
Gostaria de agradecer demais, primeiramente, o Novo Lab, Leandrão, que está aqui representando junto com a Ana e o Anderson, que abriram as portas para a gente poder fazer esse evento. São Carlos é um lugar que não tem um centro de convenções, né, para chamar de seu. E a gente, hoje, eu brinquei que a gente pariu um, porque isso aqui é uma adaptação. A gente, também uma sementinha plantada, né, Leandrão? Acho que isso aqui vai gerar frutos para a cidade. Então, muito obrigado demais pela oportunidade da gente estar podendo fazer isso nesse lugar, que é um lugar icônico, né? Aqui foi uma fábrica muito antiga e aqui começou, de alguma maneira, eu estava falando com a Dona Ivone, o desenvolvimento de São Carlos também, né? Queria agradecer ao secretário Neto Donato, aqui representando o prefeito municipal de São Carlos. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer também o secretário Leandro Severo, que, foi um grande parceiro aí nessa história, principalmente da divulgação, enfim, de tudo, né? Desde o começo, desde o ano passado, conversando. O secretário Luiz Panoni, que um cara que levou no peito a história e abriu portas para a gente conversar com um monte de empresa que a gente nem conhecia, então valeu demais por esse espaço. E todas as demais autoridades, diretores, enfim, que estão aqui. Gostaria de agradecer também muito a Michele Sabino, do Sebrae. É uma pessoa assim que é inexplicável, a Michele, né? Ela abre portas para São Carlos de diversas formas, em diversos lugares no país, né? Está levando essa história do IG com muito afinco e, assim, aqui no evento, o Sebrae para a gente está sendo uma mãe, um pai, é um negócio muito bom. Então, muito obrigado a Michele, Rantim e todo o pessoal lá, Aurélio e tal. Queria agradecer também ao Senac São Carlos, né, que abraçou esse evento aqui. Eu estava comentando, nós temos na programação, são mais de 30 atividades artísticas, 4 eventos gastronômicos e algo em torno de 200 atividades de conteúdo em 5 dias. É muita coisa. A gente não conseguiria fazer isso sem. E o Senac também abraçou isso, então vamos ter uma série de atividades em parceria. Já está rolando, né? Thaís, o Sérgio, enfim. Gostaria de agradecer ao SESC. No domingo, pessoal, se São Pedro ajudar, já deixo todo mundo convidado aqui. A programação no SESC vai acontecer na Marginal. Michele, eu estou falando de você, eu não tinha te visto, estava procurando lá. A programação do SESC vai acontecer na Marginal, né? Então, chama Se Essa Rua Fosse Minha, a programação. Tem teatro, dança, música, uma série de atividades na rua. É uma apropriação do espaço público muito interessante que o SESC propôs. E o SESC nos ajudou também de diversas outras formas. Então, a Vilma, a Regiane, todo o pessoal lá, Camilo. Ao Grupo EP, que é o nosso grande parceiro de mídia, está nos ajudando a dar mais visibilidade, a botar luz nas coisas positivas que São Carlos tem. Então, queria agradecer demais o Paulo Brasileiro. Aos nossos, aqui é o Ciesp, né? O Marcos Santos, o Paulo. Cadê eles? Eu estava vendo aqui, perdi aqui. Paulo Giglio, o pessoal da diretoria toda, todo o time, obrigado, né? Estão aqui expondo, depois passem lá nos estandes. Por falar de expositores, queria agradecer demais os nossos patrocinadores. Eu não vou nem citar aqui, pessoal, os expositores, porque nós temos quase 80 expositores. Nós temos 60 startups expondo, são startups todas de São Carlos e da região. Isso é muito legal, porque a gente acaba dando visibilidade para o pessoal que está começando e eles estão vindo de maneira gratuita expor aqui. Então, é muito legal. Se tiverem a oportunidade, passem ali na Expo e conversem com esse pessoal, que tem muita coisa interessante. E aí não posso deixar de agradecer o Thiago, da IM, o Thiago Christoph, que é o co-realizador, está fazendo essa proposição junto com a gente desde o início. O Thiago foi o cara que, assim, a D-Trip, que é a nossa empresa, a gente faz muitos eventos aí Brasil afora, e é muito difícil fazer um monte de evento ao mesmo tempo e assumir isso aqui. Eu brinco que para assumir esse papel aqui de fazer uma produção dessa, tem que ter um pinguinho de falta de juízo. Então a gente assumiu esse chapéu, né? E o Thiago foi o cara que falou, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Então eu enalteço aqui o papel dele. Ao professor Silvio Goulart Rosa, do Parquitec,
Eu gostaria de agradecer demais. Eu mencionei a nossa história, que isso não começa aqui hoje, né? Essa história começou lá atrás, Boitec, enfim, lá de trás, a Oktobertec e tudo mais. Então, muito obrigado, o professor, que é diretor do Parktec, que também tem trabalhado junto com o Sebrae de maneira incrível na história do IG, né? E, pessoal, eu acho que eu vou esquecer alguém, mas eu queria enaltecer aqui duas pessoas muito importantes que estão aqui, né? Que são inspiradoras. Primeira, a professora Dona Ivone Mascarenhas. Eu queria pedir uma salva de palmas, que São Carlos está aqui, ela tem... A Dona Ivone tem muito papel nisso e é muito importante para a gente ter ela sentada aqui na nossa frente hoje, porque a Dona Ivone é um ícone e a bisavó das minhas filhas também, então para mim tem um que a mais ainda de importância, né? O professor Tito, que foi um cara inspirador quando a gente foi falar lá, ele falou, tem que fazer e tem que incluir. E esse evento ele é gratuito, porque ele tem o objetivo de dar acesso, de democratizar, para que todas as pessoas da cidade elas possam se conectar com o que a gente está propondo aqui. Então, isso é muito... Eu vou falar que você tem culpa no cartório nisso aí, tá? Porque a gente colocou no papel, a gente tinha desenhos de evento, inclusive cobrando alguma entrada, mas isso ia segregar. E aí queria agradecer a UFSCar aí, o professor Tito representando aqui a USP, a Dona Ivone, e também a UFSCar, a Mari, deixa eu ver, a Ana tá por aí? Você? Muito obrigado, porque, UFSCar na área, a UFSCar saiu de dentro da UFSCar, está com uma programação incrível, assim, o Sebrae também aqui com o Lounge, assim, incrível, as coisas estão saindo da universidade e vindo para cá, então uma oportunidade da gente poder fazer network, se conectar e saber das coisas que estão sendo desenvolvidas lá. Muito obrigado, tá? Eu agradeço, o prefeito, ele não pôde estar aqui, eu imagino que a maioria sabe pelo tratamento de saúde que ele faz 3 vezes por semana hemodiálise, mas ele não tem deixado a peteca cair. Em agosto do ano passado, Daniel, quando ele me chamou para fazer parte do governo e da Secretaria de Governo, ele me pediu algumas coisas, mas também ele deixou a cidade à disposição e me colocou alguns desafios e deu oportunidade de implementar algumas coisas que a gente já vinha trabalhando há muito tempo. Uma delas, que hoje eu ia falar professor Panoni, né, Panoni? Foi meu professor na faculdade, que é o responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade. Nós criamos em janeiro deste ano essa secretaria. Também deixamos com exclusividade a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que antes era ligada com o meio ambiente, porque a gente entende que há uma importância muito grande nesses dois temas. Esse relacionamento entre prefeitura, empresas privadas, entre ciência, é muito importante para nós. Nós, prefeitura, não fazemos inovação. Nós não fazemos ciência. Quem faz são as universidades, é a professora Ivone, que está aqui, é o Leandro, que faz todo esse processo no setor privado aqui na nossa cidade, são as indústrias, e aqui tem o Marquinho representando todos, o Marquinho e o Paulo, todas as indústrias aqui de São Carlos, professor Tito, a Michele, do Sebrae. Então são vocês que trabalham e toda a comunidade são carlense que faz a ciência, que faz a inovação. O que cumpre a Prefeitura de São Carlos é apoiar, investir e deixar de portas abertas. A gente sabe dessas deficiências, como por exemplo, de um centro de convenções adequados para a cidade de São Carlos. Ainda bem que nós temos o Novo Lab aqui para nos dar esse suporte, mas nós já estamos pensando, estamos elaborando o projeto para que nos próximos anos São Carlos tenha um centro adequado disso. São Carlos, gente, é muito forte. E vocês podem ter certeza que a força que São Carlos tem, ela vem de São Carlos. Como professor, Rosa está aqui, por todo o trabalho que o senhor tem feito. Eu lembro que há 10 anos atrás eu fui visitar o senhor no Parktec e ainda esse trabalho continua. E isso é muito bom. Que esse programa aqui de vocês seja o primeiro de muitos e que eu tenho certeza que a gente vai ser referência
nessa área de tecnologia, de inovação, para valer aqui na cidade de São Carlos, para o Brasil e para o mundo. Um abraço a todos e ótimo evento. Daniel, o político é normalmente formalista quando ele utiliza a palavra, principalmente na presença de um público seleto. E aí eu fiquei pensando como é que eu podia marcar a minha presença aqui pela informalidade que você tanto solicitou a todos nós. E aí eu me lembrei de um tour que eu fiz uma vez pelo Nordeste, e chegando em Natal, a guia turística foi nos levar para conhecer algumas atrações, e ela disse assim: aqui em Natal, você primeiro precisa se abufelar para depois amafambar. É lógico que isso despertou na gente uma curiosidade imensa. E aí ela traduziu, dizendo: primeiro, você precisa se maravilhar, se encantar, que é abufelar, para depois você se apaixonar, que é amafambar. Não tem como não ficar maravilhado com a magnitude daquilo que vocês em tão pouco tempo realizaram. Eu, na verdade, quero utilizar aqui a minha manifestação para fazer um registro de gratidão em nome do prefeito Ayrton Garcia, do Neto Donato, da administração pública como um todo, da população são-carlense, a você, ao Luan e ao Tiago. E não posso esquecer nunca aqui dessa dupla extraordinária que é o Anderson Criativo e o Leandro Palmieri. Desde o primeiro momento que nós nos inserimos na discussão, todos foram olhando para o mesmo horizonte, todos foram se dando as mãos. Academia, iniciativa privada e poder público local. É assim que a gente faz desenvolvimento econômico, com a conjugação, naquele conceito de tripla hélice, na conjugação dos esforços da academia, da iniciativa privada e do poder público. O Neto, desde o primeiro momento, entendeu a necessidade, juntamente com o prefeito Ayrton, da gente lançar essa semente ao solo. Agora, Neto, nós precisamos despender os melhores tratos culturais para que essa semente germine, floresça e que a gente no futuro possa colher tudo aquilo que a gente quer colher, que é marcar São Carlos no calendário mundial com esse evento. Nós precisamos transformar esse evento, e nós vamos fazê-lo, para ciência, tecnologia e inovação, na mesma dimensão que a AgriShow tem em Ribeirão Preto para o agronegócio. Aquilo que a AgriShow representa para o agronegócio, no Brasil e no mundo, é preciso que a gente faça aqui em São Carlos, quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação. Eu quero fazer um agradecimento especial a Giovanni, a Marina e toda a equipe da ExMobots, porque nós estamos lançando aqui oficialmente hoje, Neto, o nosso vídeo institucional. Quando a gente ia ao encontro de uma empresa para prospectar um investimento para São Carlos, a gente ainda não tinha o que mostrar em termos de grandiosidade da nossa cidade. Agora nós temos. Só para vocês terem uma ideia das parcerias que nós temos construído, um vídeo institucional desse custaria aí na ordem de uns 100 mil reais. Nós ganhamos esse vídeo da ExMobots como um presente para São Carlos. E é esse vídeo que eu gostaria de mostrar e no final pedir a todos vocês que aplaudam, mas aplaudam a cada um de vocês por viverem essa grande experiência que nós começamos a viver a partir do dia de hoje. Muito obrigado, viu, Daniel? Muito obrigado a vocês. A cidade é uma cidade que ela foi criada, foi fundada, tá certo, por empreendedores, né? Então, nós temos que olhar o passado para ver os ensinamentos que a gente tem. Então, o Conde do Pinhal foi um empreendedor, né? Não é uma cidade que tinha uma fazenda, foi uma fazenda que criou uma vila, né? Ele doou a terra para onde foi construída a primeira capela. Então, a história de São Carlos começa em 1831, com o empreendedorismo. As pessoas desbravaram os sertões do Araraquara, que chamava nessa época, né? Então, São Carlos tem 3 períodos importantes. O primeiro período da monocultura, trabalho escravo, até 1929, a debacle da cultura
cafeeira. Tem um movimento metalmecânico e empreendedores locais, Pereira Lopes são os marcos, né? Criam a primeira fábrica de tratores do Brasil, primeira fábrica de geladeiras, né? Que era a Clímax, e esse período vai até 1954 com a criação da Escola de Engenharia de São Carlos. Esse é o ponto definitivo, né? Que transforma a cidade em hoje capital de tecnologia. Então, a Escola de Engenharia foi criada pela iniciativa, pelo incansável esforço de uma pessoa, de um deputado estadual chamado Miguel Petrilli, um caipirão, tá certo, mas brilhante. Então, a história da cidade vem sendo marcada como um colar de pérola, por decisões lúcidas, sempre pensando no futuro, sempre pensando no progresso, na inovação tecnológica. Então, a Escola de Engenharia, na proposta original que foi feita, houve uma reação do Conselho de Universitário, foi contra. Então, nós temos, mesmo pessoas brilhantes, que são reacionárias, no sentido de reagir contra a mudança. Então, a USP, no esforço de vir para o interior, ela criou a Escola de Engenharia em São Carlos, a Escola de Medicina em Ribeirão Preto e a Escola de Odontologia em Bauru. Tinha duas outras escolas que não prosperaram. Nós demos uma sorte enorme de ter uma escola de engenharia. Porque uma escola de engenharia, ela abrigou, tá certo, um grupo de pessoas também que vieram do Rio de Janeiro, tem um representante é a professora Ivone, Sérgio Mascarenhas, Milton Ferreira de Souza, que vieram na primeira leva, e transformar esse núcleo pensante, determinado a fazer pesquisa avançada e competitiva, instrumental, no interior de São Paulo, onde a Universidade de São Paulo foi a primeira a tempo integral, foi determinante. Então, esse núcleo da física, a física da USP transforma a cidade na capital de tecnologia. E a gente tem que ter isso com clareza, que essas pessoas se esforçaram muito e lutaram com muita incompreensão e dificuldade, tá certo? E uma visão limitada. Quer dizer, a estrutura do poder da universidade ela também foi contra a criação pelo Conselho Fiscal e foi contra uma série de iniciativas. Então, a Universidade Federal sai desse esforço, né, de criar uma universidade moderna, o curso de Engenharia de Materiais, o CDCC, o Observatório Astronômico que tem na USP também para ensino. Depois foi criada a Embrapa Instrumentação, também saiu da física, um grupo de físicos que criaram isso aí. A própria Fundação Parktec foi criada também com um esforço de docentes da física. As primeiras empresas de base tecnológica nascem, tá certo? Também de pessoas da física. Eu acho que a primeira empresa é a Sapra, né? A primeira empresa que saiu também da física. Então, essa história é uma história de esforços, uma visão de futuro, né? Então, a cidade está enriquecida hoje com a presença de várias entidades que estão articuladas, mais ou menos, podia estar um pouco mais articuladas, são as duas universidades, as duas Embrapas, as 3 faculdades de tecnologia, as 3 escolas técnicas, formando recursos humanos atualmente qualificados, estou quase chegando lá. E uma máquina, nós queremos agora ter uma máquina de produção de startup nas universidades e nas Embrapas, de tal maneira que a gente possa sair de um processo artesanal de criação de empresas para um processo industrial fordiano. Dos tempos modernos, você tem uma linha de produção com Charlie Chaplin montando, apertando parafuso e criando startup. Então, o nosso lema aqui é ficar rico, uma riqueza criada pela inovação tecnológica e pelo empreendedor, continuando a história da criação da cidade. O empreendedorismo, que o SEBRAE apoia, tá certo? Eu vou contar para encerrar o papel do SEBRAE nisso tudo, e a inovação tecnológica. Então, é possível você ficar rico sem roubar de pobre, rompendo a história maldita da perversidade social e ambiental, que é a nossa história de 500 anos, ela tem a memória disso aqui. Então, o SEBRAE, através de iniciativa do Parktec, que tem assento no Conselho, criou há pouco tempo, com o apoio do ex-presidente Tirso Meirelles e o Renato Fonseca, um programa que foi criado uma startup, um programa especial só de apoio de startup, com 200 milhões de reais por 4 anos. Também com a experiência baseada no Parktec, foi criado um programa de jovens empreendedores, de se ensinar às crianças os valores, as atitudes, os comportamentos do empreendedorismo para crianças de 7 a 14 anos. Esse programa está espalhado
no estado de São Paulo e no Brasil. Foi baseada na experiência também, nascida aqui em São Carlos. Foi criada também recentemente, um ciclo da tarde, a Faculdade Sebrae, também baseada no trabalho que a gente fez da Parktech Business School, de necessidade de treinar e capacitar o empreendedor, não só para inovar, mas para fazer a inovação torna a empresa competitiva, mas a gestão torna ela lucrativa. E o lucro é fundamental em fazer a empresa prosperar, crescer e cumprir seu papel social, gerar oportunidades. Então, nós temos uma máquina, que São Carlos hoje é um laboratório de como que o Brasil tem que dar certo, como o Brasil vai dar certo, por determinação das suas pessoas. Eliminar a desigualdade através de oportunidade, de educação de qualidade para todas as crianças e desburocratizar, desinfernizar. O papel do poder público principal é desinfernizar a vida dos brasileiros. O papel principal da prefeitura é desinfernizar a vida dos empresários. Tá certo? A burocracia, ela é mortal, atrapalha, quer auxiliar, mas você cria uma máquina, uma estrutura muito difícil. A empresa pequena sofre muito com isso. Então, encerrando, eu quero dar aqui, em nome do nosso presidente Manuel Henrique Farias Ramos, presidente do Conselho, dar parabéns a essa iniciativa. Ela continua um trabalho, está um Marcão aqui do CIESP. Ele foi expositor na primeira feira de alta tecnologia do Sagon, da Reitoria da Federal, onde veio em 1985, onde veio o ministro Renato Acha abrir a feira. Então, nós temos uma história de projetar a cidade como um centro de oportunidade, atrair talentos, fixar talento e atrair investimento. Então, essa é a mensagem do Sebrae, do Parktech, aos expositores, aos organizadores do evento, e muito sucesso. Muito obrigado. Depois de tudo o que foi dito, já tanto pelos políticos da cidade como pelo Silvio, eles me deixaram muito pouco. Realmente, eu vou chover no molhado se eu for falar as mesmas coisas. Então, só vou dizer uma pequena palavrinha. Eu cheguei em São Carlos em 1956. Vim, eu e meu marido, porque nos foi garantido pelo professor Teodureto de Arruda Souto que ele queria que a escola de engenharia não fosse uma escola só para dar diploma para engenheiros. E deveria ser uma escola onde se desenvolveriam pesquisas tão de ponta quanto possível. E isso foi uma realidade. Nós tivemos uma sorte enorme de encontrar outros colegas que inicialmente na Escola de Engenharia e depois, mais tarde, nos institutos que foram formados em 1969, desenvolveram pesquisas de ponta, de primeira ordem, tanto no Instituto de Física, como no Instituto de Química, como no ICMC, onde nós temos lideranças nas ciências básicas e no desenvolvimento de ponta de novos softwares, novas metodologias, coisas assim. E na Escola de Engenharia se desenvolveu também uma parte tecnológica muito valiosa. Então, eu não tenho muito mais que dizer, além de dizer que quando chegar aqui com essa garantia do professor Souto, nós encontramos um ambiente extremamente agradável por parte da população de São Carlos. E uma surpresa muito grande, vendo que já tínhamos o Instituto de Educação Álvaro Guião, que mostrava o interesse da cidade pela educação. Tinha o Colégio de São Carlos, que também era uma coisa muito importante, e o Colégio Diocesano, e uma rede de escolas públicas que estava se formando. Então, tudo isso eu acho que contribuiu muito para que nós ficássemos muito felizes em São Carlos. Só vou chamar a atenção para uma atividade artística que nós tivemos durante muito tempo em São Carlos, depois que foi realizado, construído o Teatro Municipal. Eu passei por um período extremamente rico aqui em São Carlos, em que nós tínhamos festivais de teatro amador,
em São Carlos, que é uma coisa muito rica, porque reúne pessoas participantes até de outras cidades que vêm para São Carlos para mostrar o que faziam nas artes cênicas. Por outro lado, tivemos muita parte de música erudita também. Então, quando eu falo em arte, eu falo também nessas coisas que, de uma certa maneira, decaíram nos últimos dezenas de anos. Não é culpa de ninguém, propriamente, não vou botar culpa em ninguém, mas é uma coisa que precisaria ser reativada. Então, é isso que eu posso dizer. E quanto a empreendedorismo, mesmo na cidade de São Carlos, naquele tempo, nós já tínhamos essa indústria têxtil, cujas remanescentes nós estamos ocupando agora. E era uma indústria têxtil muito poderosa. Nós tínhamos a indústria Pereira Lopes, que já fazia autonomamente, sem depender de muita importação nem nada, todos os componentes para as geladeiras e congeladoras. Tivemos uma fábrica chamada Aero, que era de origem suíça, mas que foi muito, muito importante aqui em São Carlos também. Então, a raiz, o desejo de fazer inovação e de fazer riqueza para a cidade através de indústrias, já estava lá. A indústria Geomete, uma porção de indústrias. Eu aqui não pude fazer um levantamento disso, porque fui pegada de surpresa agora. Mas eu acho que atividades em São Carlos, pré-universitárias, foram muito importantes para que se criasse na cidade um ambiente cultural e científico e político. Nunca desprezo essa parte política, que lutaram pela instalação da escola em São Carlos, pela instalação da Embrapa, pela instalação da UFSCar e outras coisas. Então, eu acho que precisamos renovar um pouco a presença política forte de São Carlos nas assembleias legislativas, tanto estaduais como federais, para poder promover mais intensamente o que for possível. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade e desejo muito sucesso a esse evento. Parabéns, Dani, pelo evento. É incrível ver isso aqui acontecendo, né? Especialmente aqui na fábrica, né? Que foi um lugar onde, quando a gente chegou há quase 7 anos atrás, né? Era totalmente degradado, né? Esse lugar não tinha absolutamente nada de infraestrutura, né? E a gente chegou só com o sonho de transformar esse lugar num lugar próspero, né? De empreendedorismo, inovação, ciência, tecnologia, né? Para as empresas da cidade de São Carlos e também para as empresas que muitas vezes vinham buscar os talentos nas portas das universidades, né? E não deixavam nada para a cidade de São Carlos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de convencê-los a continuar buscando esses talentos, mas se instalar aqui em São Carlos, no Novo Lab, né? E permitir com que esse capital intelectual ficasse aqui na cidade, né? Contribuindo mais com o ecossistema. Então, para a gente ver esse evento materializado, né? Junto com o Novo Lab também, que está aí hoje com 72 empresas residentes aqui no espaço, passa um filme na cabeça, né? A gente começou essa história de uma forma muito empreendedora, né? O Novo Lab, ele começa com o sonho de 2 caras sem grana, quebrado, cliente private do Serasa, né? Querendo fazer esse lugar ser, de fato, um lugar pujante, né? Então, a trajetória ela foi muito dura até aqui, muito mesmo, né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente estava trabalhando para fomentar o ecossistema, afirmar ainda mais esse posicionamento de capital da tecnologia que tantos outros protagonistas trabalharam para que isso acontecesse, né? Aí tinha o restauro dessa fábrica, né? Tinha o trabalho de a gente fazer o Novo Lab ficar de pé como um empreendimento também, né? Então foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Que obviamente consumiram bastante da nossa energia ao longo desses anos, né? Mas o resultado final é isso aqui, né? É ver que a cidade
ela, de fato, ela está se desenvolvendo, né? Muitos agentes estão contribuindo para que São Carlos faça jus ao título de capital da tecnologia, né? E está fazendo, né? E para a gente é uma honra fazer parte disso, né? Então, acho que esse é o meu recado. Eu queria só parabenizar o Daniel pela iniciativa do São Carlos Experience. A gente sabe, a gente já fez muitos eventos na vida e sabe o quão difícil é tirar um evento do chão, né? Ainda mais na primeira edição. E agradeço por a gente ter tido a oportunidade de fazer parte dessa história com esse espaço, né? Da melhor forma possível que a gente possa ter ajudado você, né? E contribuído para que esse evento tivesse de pé aqui hoje também, né? Vou deixar o Anderson falar um pouquinho aí. Legal. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui. Todos que subiram aqui no palco, enfim, contribuem, né, diariamente, né, para o avanço da cidade. Como foi mencionado, né, pelo professor Silvio, pelo Neto, Panoni, enfim, a Dona Ivone, né? Uma história dessa, né, um evento desse, não acontece no vácuo, não acontece do nada, né? Ele é o fruto de um legado, né, que começa no passado, muito distante, né? E vem sendo... os atores vão mudando, né? E a história ela se perpetua, né? Então é muito legal, a gente se sente parte dessa história, né, que começou lá atrás e quando a gente chegou aqui, de fato, a gente encontrou um terreno muito fértil, né, para realizar os nossos sonhos, né? E então, assim, a mensagem que eu tenho hoje, né, eu lembro bem do que eu comentei, né, quando a gente fez a inauguração, que era falando muito sobre a visão de futuro. E eu fiquei muito feliz que o Daniel comentou, né, que quando a gente foi falar do São Carlos Experience, que ele tinha, né, a partir daquele momento ali, isso, eu como são carlense, isso me inspirou, né? Então, aquilo que foi falado lá há 5, 6 anos está presente aqui hoje, né? E então para a gente é muito gratificante, né, ser um pequeno capítulo aí dessa história tão grandiosa, né? O segundo ponto que é importante mencionar, né, é o nosso reconhecimento, né, a todos esses atores, né? A gente, nós somos, como nós dissemos, né, nós somos um desses atores, mas a gente fica super feliz quando vê aqui o Parktec, quando vê a Prefeitura, quando vê a Federal, quando vê a USP, Sebrae, enfim, e muito mais gente, né, pessoal novo, né, o OneSix, que começando a fazer um trabalho, enfim, as secretarias. Então, assim, de fato, o que a gente percebe é que quando você reúne, né, quando você, cada um com a sua especialidade, mas quando está todo mundo trabalhando para construir algo grandioso, o coletivo vence, né? Então, acho que essa mentalidade coletiva, né, ela é a mentalidade mais adequada para o século XXI, né? Então, a gente entender o papel do outro, entender a importância. Algumas vezes a gente não compreende a importância do trabalho do outro e é natural, né? Mas entender que, se cada elemento está fazendo o seu trabalho, todos ganharemos, é o que a gente sentiu aqui em São Carlos, né? E uma coisa que é assim, impossível de não mencionar, né, é essa gratidão ao Daniel, né, que colocou o projeto embaixo do braço, ao Luan, o pessoal da Detrip, né, como um todo, que colocou o projeto embaixo do braço e fez de fato acontecer. E aí agora a gente tem 3 dias aí para a gente curtir mesmo, né? O nosso espírito ao longo desses próximos 3 dias é de curtir o evento, de ver gente, conversar com as pessoas que a gente às vezes não consegue conversar no dia a dia, né? E para encerrar minha fala, uma coisa que foi uma casualidade muito boa, né? É lógico que a gente não pode se embasar ou basear o nosso trabalho em rankings, esse tipo de coisa, porque o que de fato muda, transforma a sociedade é a geração de emprego, geração de renda, são coisas concretas, né? Então, ranking não muda a vida de ninguém. Mas o que é legal mencionar é que nessa semana, por uma feliz coincidência, São Carlos foi mencionada como a cidade número 1 do estado de São Paulo, né, em empreendedorismo, né, por um ranking que é bem reconhecido, né, e número 3 do Brasil, né? E quando a gente pega o tamanho de São Carlos, né, comparado com N metrópoles e cidades muito maiores dentro do nosso próprio estado e fora, né, a gente percebe o quanto que esse trabalho que todos nós, né, fazemos parte está gerando frutos, né? E eu vejo que é o começo só, assim, é só ainda o broto ali, né, do que ainda vai se tornar. Então, São Carlos tem tudo para se tornar uma cidade de destaque internacional. Porque é uma coisa que, se vocês repararem os mapas de inovação do mundo, todas as cidades de destaque estão no hemisfério norte.
né, de inovação, né? Quando mostra os rankings de inovação, você vê um vazio no Hemisfério Sul, né? Então, se tem uma pontinha de luz, né, que pode despontar para ser essa cidade de referência no Hemisfério Sul, é São Carlos, sem dúvida. Tá bom, pessoal? Que todos aproveitem o evento e muito obrigado.